Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Não me envergonho deste ministério. O apóstolo Paulo usou uma frase lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mas eu quero mudar a frase não me envergonho do evangelho e dizer não me envergonho desse ministério. Ministério é serviço. Então assim, nós não temos vergonha do evangelho e também não temos vergonha desse serviço, desse ministério, que é ministrar este evangelho. A verdade é que existem muitas pessoas que receberam o evangelho, mas têm tido vergonha do evangelho porque não têm atitude e coragem para ministrar este evangelho. Então, nós não nos envergonhamos do evangelho, que é o poder de Deus, e também não nos envergonhamos desse serviço, que é ministrar este evangelho. Querido, nós fomos enganados, nós fomos abusados dentro do sistema religioso, nos deram um alimento estragado. Aqueles que estavam ali dizendo que eram os nossos pastores, estavam na verdade nos dominando ao seu bel prazer. O ministério daquele povo era conduzir você, era nos conduzir, na verdade, não a Cristo, mas a eles mesmos. Então, eu hoje não me envergonho desse ministério, que é conduzir as pessoas a Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Paulo disse assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, tá? Versículo 2. Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu não me envergonho desse ministério, que é ministrar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Se os líderes religiosos não se envergonham de estar enganando a igreja, pregando Moisés, pregando a lei no tempo da graça, por que é que eu vou me envergonhar desse ministério que é o ministério da justiça, o ministério do Espírito, onde te apresenta perfeito, abençoado, salvo, totalmente completo no Senhor? Então, abençoados, você vai ver por aí afora as pessoas, os líderes religiosos, destruindo, sabe? Enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas levem para suas casas água orada, óleo comprado no supermercado, lenço, meia do pseudo apóstolo, toalha ungida, documento orado e terra de Israel, que ele pegou no fundo da rua dele dizendo que é de Israel. E que seja lá de Israel, e daí? E água não sei das quantas do Jordão. Então, eles não têm vergonha desse ministério fajuto, desse ministério legalista, desse ministério carnal religioso. E agora eu e você, nós vamos ter vergonha desse ministério, que é ministrar o evangelho da graça de Deus? Não. Eu não me envergonho desse ministério. Eu não desfaleço. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Antes, não falsificando a palavra de Deus. Antes, recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha que diz também o capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, disse Paulo: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus,
Antes, falamos em Cristo ou de Cristo com sinceridade diante de Deus, na presença de Deus. Nós não somos muitos falsificadores ou como muitos falsificadores da palavra de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho e eu não me envergonho desse ministério, que é ministrar o Evangelho da graça de Deus para que as pessoas venham ter vida, venham ter paz por meio desta palavra que manifesta a justiça de Deus em Cristo Jesus. Podem falar. Eu lembro que quando eu saí do sistema religioso, os líderes lá, os pastores que eu fiz parte, começaram a dizer assim: mas ele abriu aí uma igreja, mas ele não é pastor, porque nós não consagramos como pastor. Ele não é um pastor porque ele não foi ungido a pastor, ele não foi levantado a pastor. Olha para minha cara de preocupado. O nosso ministério não veio da parte de homem, veio da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, do versículo 4 em diante: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, porque a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, que era a lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu não me envergonho desse ministério, desse serviço que é pregar a palavra de Deus. E eu não me importo com o que os líderes religiosos estejam falando e pensando a meu respeito, dizendo que eu não fui levantado e consagrado. Graças a Deus que nós não fomos levantados e nem consagrados por homens, porque a nossa capacidade veio do próprio Pai, o Pai do nosso Espírito. Então, queridos, não se envergonhem do Evangelho e também não se envergonhem desse ministério, que é ministrar a graça de Deus. A oportunidade que você tem. Você passou 10, 20, 30 anos no sistema religioso. O que era que você fazia? Eu ia evangelizar nas ruas, eu ia falar de Cristo. Falar de quê? Falar que as pessoas tinham que se batizar nas águas, dar dízimo e ir para a igreja evangélica. Hoje você tem a oportunidade de ser um ministro da graça de Deus, sem precisar do aval do seu pastor, porque hoje quem te conduz é o próprio Espírito, é o próprio Deus. E Ele te capacitou, Ele te deu uma palavra que é vida e promove a paz nos corações. Então, não se envergonhe do Evangelho e também não se envergonhe desse ministério, deste dom que Deus te deu para anunciar. Anunciar o Evangelho de Deus não é privilégio para o irmão Elcio e para outros irmãos que pregam o Evangelho da Graça. Anunciar o Evangelho da Graça de Deus é um privilégio para todos os filhos que forem iluminados, receberam da parte do Pai esse alimento saudável para distribuir, para compartilhar com os demais irmãos. Amém? Graça e paz. Fique com essa reflexão. Se você gostou aí desse conteúdo, compartilha aí com seus irmãos. Deixa aí teu like. Se você não é inscrito, se inscreva aí e vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento de Papai do Céu. Fui e até o próximo encontro.